Olá, este é o programa Panorama Brasil. Eu sou Rony Curvelo. No programa de hoje falaremos sobre a teoria conspiratória de que o Brasil e até mesmo os Estados Unidos virarão países comunistas. Uma pesquisa mais recente do Instituto Datafolha revelou que 44% dos brasileiros temem que o Brasil possa virar comunista após as eleições do ano passado. Apesar de que a maioria, um pouco mais de 50% dos entrevistados, tenha afirmado discordar desse cenário, a parcela que acredita na possibilidade demonstrou-se expressiva. Este número sobe para 61% entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. Mas antes, esta é a minha opinião. Para começar, o Brasil, na prática, nunca chegou perto do comunismo. Embora existam os partidos comunistas e existam também as pessoas que são simpáticas e seguidoras desse sistema de pensamento. O país está a anos-luz de qualquer possibilidade que isto ocorra. Quem pensa assim é um ignorante político, alguém que não tem a menor noção do que está falando e que repete o que lê ou escuta de pessoas inescrupulosas. Esta teoria da conspiração cresce no Brasil devido à influência bolsonarista nos discursos políticos, nas redes sociais e que busca manobrar o imaginário coletivo e, através do medo, consolidar valores conservadores. O medo une as pessoas e elas sabem usar isto muito bem. Tanto aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, há quem queira manter a todo custo um inimigo comum que não existe, apenas para continuar com vida a ideia de que você deve continuar seguindo e as ideias desse grupo radical de extrema-direita. Olha, aqui, todo aquele que se opõe ao Trump, e aí no Brasil ao Bolsonaro, é taxado de comunista para que a base, o gado, continue mobilizado e fiel. Ora, tudo tem limites e ignorância também. Comecemos. A grande questão acerca da ideologia comunista é a insatisfação com a desigualdade. A desigualdade cria um clima de tensão com as classes divididas entre os donos do meio de produção e o trabalhador que produz. É uma ideologia que tem entre suas principais bandeiras a abolição da propriedade privada e dos meios privados de produção. Mas isso funcionaria no Brasil? Há possibilidade que isto ocorra? Para conversar sobre o tema, nosso próximo convidado é o professor Rodolfo Marques, com doutorado em ciência política. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rony. É um prazer poder conversar com você, com seus espectadores, e vamos conversar exatamente sobre esses temas relevantes de política e de relações sociais. Tem essa história que não só acontece no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, e que é uma conversa fomentado, divulgado, normalmente pela turma da extrema-direita, até mesmo para dar medo aos seus eleitores e aos outros que têm uma ignorância política enorme, sobre esse perigo de que o Brasil volte a ter, ou não volte, mas passe a ser um governo dominado pelo comunismo. Tem sentido essa conversa? Não tem, Rony. A grande questão que a gente coloca aí, primeiro, é o entendimento do que é o comunismo, né? Se a gente for para uma análise mais econômica, o comunismo é um modo de produção. Então, é uma forma de você se apropriar das riquezas, como existe o capitalismo, como existiu na história o feudalismo, existiu o modo de produção comunal primitivo, o modo de produção escravista. Então, o comunismo, enquanto percepção, enquanto ideia, economicamente está ligado a um modo de produção. Do ponto de vista político, óbvio, ele tem desdobramentos, ele tem características próprias, mas acaba sendo, em termos de retórica, muito mais um espantalho, né? Então, você ter uma ameaça comunista, como, por exemplo, a gente ouvia falar na época da Guerra Fria, ou no contexto, por exemplo, aqui no Brasil, do período autoritário militar entre 64 e 85, o fantasma comunista acabava sendo uma espécie de um espantalho, um inimigo comum para que o regime ou o poder dominante pudesse efetivamente se consolidar. Então, eu muito mais isto,
uma estratégia retórica exatamente para você poder ter um discurso, fomentar apoio para si e eliminar opositores que eventualmente teriam essa característica, teriam esse viés comunista. Aqui nos Estados Unidos, ultimamente, desde que o Donald Trump entrou na presidência, a conversa é exatamente a mesma coisa. Agora, você já imaginou nos Estados Unidos ser comunista? Estados Unidos seria ser comunista? É uma história para apenas as pessoas que são ignorantes políticas poderiam levar adiante. Mas estes que querem promover essa questão do medo acabam tendo muitas vezes sucesso em relação a isso, né? Exatamente, porque você tem um discurso retórico e hoje, Rony, essas narrativas elas são muito reforçadas pelas plataformas digitais, né? Nós vivemos aí um fantasma que é muito mais perigoso do que o comunismo, que é o fantasma da desinformação, né? E você, por exemplo, é um grande profissional que traz exatamente esse espaço para a gente poder tratar da informação, que sabe o quanto é importante ouvirmos fontes e quanto é importante também trabalharmos com a informação como um elemento construtor de cidadania. De fato, trabalhar com essa ameaça, né, que vivia ali o contexto da Guerra Fria, nós tivemos algumas experiências que se aproximaram do comunismo, mas não foram comunismos integralmente. Por exemplo, na antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você teve algumas passagens, mas em um dado momento acabava sendo um tipo de estrutura muito mais forte, burocrática no Estado, né, ali no leste europeu. Aqui na América Latina, a experiência mais evidente foi com Cuba, China em um dado momento também, né, a Coreia do Norte. Então você teve algumas experiências que se aproximaram disto, mas é importante entender o que é modo de produção e o que é efetivamente a questão do discurso político. Você ter esse inimigo comum facilita em termos de retórica. Movimentos de extrema-direita, em geral, Rony, acabam sendo muito bem articulados a partir aí das mídias e das redes sociais, e o case do Trump, que você se referiu, né, em especial ali 2014, 2015 e na eleição de 2016, ele conseguiu fomentar, né, mesmo considerando que uma ameaça comunista nos Estados Unidos é uma coisa absolutamente impensável, mas ele conseguiu colar isto em adversários políticos, em especial, né, na sua principal opositora naquele contexto que era a Hillary Clinton. Então, de fato, acaba sendo um instrumento e um instrumento que acaba também tendo muitos seguidores e muitos propagadores, não só de desinformação, mas também dessa ideia do medo. O medo, ele tem um grande peso no contexto político. Para educar os nossos telespectadores, qual a diferença entre comunismo e socialismo? A questão fundamental aí é a presença do Estado, né, e a questão da divisão de bens. Então, as políticas socialistas, elas se amparam muito na questão dos programas sociais, né? Existe uma variante do socialismo, uma outra perspectiva relevante, né, que você tem, por exemplo, o welfare state, o estado de bem-estar social, que se verifica em espaços em países europeus, né? Então você tem a social-democracia, por exemplo, um estado, né, híbrido, né? Você tem uma presença do estado, mas você tem também um espaço para a propriedade privada que dá suporte, dá retorno também em relação às populações menos requinhoadas, uma divisão de responsabilidade em relação a isso, inclusive em relação ao pagamento de impostos, e o comunismo é um modo de produção, né? Então, a obra seminal do comunismo, ele é o Capital, né, do Karl Marx, que trabalha fundamentalmente a partir do materialismo histórico e o materialismo dialético. Então, você tem uma perspectiva em que existe um compartilhamento dos meios de produção e um compartilhamento também daquilo que é arrecadado. Então, você praticamente tem a eliminação progressiva da propriedade privada. O socialismo, num dado momento, seria uma etapa para que se chegasse ao contexto comunista, mas, na verdade, a gente teve algumas experiências socialistas e algumas que se aproximaram daquilo que apregoava Marx e os marxistas em relação ao comunismo, mas uma experiência integral daquilo que seria, e você teria nesse ínterim reforma agrária, desocupação de latifúndios, um fortalecimento de cooperativas agrícolas, você acaba tendo experiências nesse sentido, mas não experiências integrais no que nós trataríamos aí de um modelo formal, de um modelo ideal de modo de produção comunista. O comunismo estaria mais na área econômica do que política? Sim, ela acaba tendo uma conotação política nessa estratégia retórica de narrativa, você criar um inimigo comum.
mas enquanto essência, ele é um modo de produção, né? Uma maneira de nós nos apropriarmos. Então, se a gente fosse, por exemplo, olhar a história do Brasil, antes da chegada dos portugueses, né? Antes da chegada de Cabral, né? E depois de vários outros portugueses ali em 1500. O que é que você tinha? Você tinha uma população prioritariamente indígena, cujo modo de produção ele era comunal primitivo. As pessoas coletivizavam, vivenciavam e trabalhavam apenas pela subsistência. Né? Então você produzia para o seu próprio sustento. Não havia necessidade de acumular capital através do comércio, não havia necessidade de acumular capital a partir da produção artesanal, não havia necessidade em relação a isso. Modo de produção escravista, que é uma coisa absurda, mas existiu em vários momentos na história. Você subjugar outros povos e aqueles escravos serem tratados como mercadoria. Então, o que muda, Rony, no geral, é a maneira pela qual você acumula riqueza. No caso do capitalismo, o capital, né, a partir de bens industriais, os meios de produção. No caso do comunismo, você tem a distribuição de responsabilidades de funções e também de riquezas, em maior ou menor escala. E no escravismo, por exemplo, você tem o escravo subjugado como sendo propriedade. E ainda houve, na Idade Média, modo de produção feudal, em que predominavam as relações de sucerania, vassalagem e algumas obrigações de serviço. O curioso disso tudo é que quando nós, você, eu e outros, que tentam explicar o absurdo, a ignorância que é falar sobre esse perigo de ser o Brasil ser comunista, ou até mesmo, e obviamente, os Estados Unidos, nós somos taxados então de comunistas, não é isso? O termo que se usa, inclusive, acaba sendo um adjetivo, né? Você chamar o outro de comunista, né? Acaba sendo um adjetivo muitas vezes com caráter de pejoração, né? Então, seu comunista, né? Eu ouvi uma expressão também, né? Que existem as pessoas melancia, aquelas que são verdes por fora e vermelhas por dentro, às vezes atribuída até aos militares, né? Então, os militares melancia que teriam essa característica, porque de fato embora haja, né, e existem muitas pessoas que acreditam nessa perspectiva, e não tem problema nenhum em relação a isso, cada um abraça a crença que que ele é adequado, né, que ele é lícita, que você considera que é correto, então a pessoa pode ser comunista, a pessoa pode ter outros tipos de perspectiva em relação a isso, pode ser capitalista, enfim, mas de fato é um termo que acaba sendo utilizado de forma pejorativa para você subir, você vai abrir sua casa, você vai comer criancinhas, como já foi atribuído também, né, aos comunistas, inclusive líderes comunistas, e é também uma forma de você subjugar a existência de partidos, né? Quando o Brasil teve a última grande reforma partidária, depois houve várias mudanças na legislação eleitoral, quando nós tivemos a redemocratização, o Brasil tinha ali em 84, em 85, dois partidos comunistas, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, né, que bebia na fonte, inclusive lá atrás, de Luiz Carlos Prestes, ali dos anos 30, dos anos 40, né, e tinha uma influência muito mais soviética, muito mais stalinista, né? Você tinha o PCdoB, que existe até hoje, o PCB deixou de existir, né? Deixou de existir, depois voltou a existir, mas o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que tinha uma linha mais maoísta, ligada à China, né? E posteriormente você passou a ter o PSTU, o partido mais à extrema esquerda, né? Assim como tem o PCO, mas o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que embora não se caracterize como um partido comunista, ele tem uma linha trotskista, que era uma linha ali dentro do contexto da Revolução Russa que aconteceu em 1917. Muito obrigado, professor Rodolfo. Conversamos com o professor Rodolfo Marques. Eu que agradeço, Rony, sempre à disposição, um prazer enorme participar aqui com você. Apesar de toda a narrativa, o comunismo nunca chegou perto de sua formulação no Brasil. A possibilidade de ter um regime comunista no Brasil é ainda mais remota quando se vê que nem mesmo a Rússia, a China ou mesmo Cuba não são mais países 100% comunistas. Eles têm um sistema misto que permite seus cidadãos e estrangeiros a ter negócios e gerar riquezas para si. Para continuar a conversa, nosso próximo convidado é o ex-ministro da Fazenda do então presidente do Brasil, José Sarney, Maílson da Nóbrega. Muito obrigado, ministro. E para já começar, o Brasil tem perigo de virar um país comunista? Olha, eu acho que é um tronituante zero. Certo? Quem fala que tem o risco do Brasil virar comunista
não leio nem o primeiro parágrafo da primeira página que explica o que é comunismo. Comunismo, como a gente sabe, é um regime criado em 1917, na Revolução Russa, e que tem dois pilares básicos. O primeiro é a ditadura do proletariado. O segundo é o controle estatal dos meios de produção. Então, para o Brasil virar um país comunista, seria necessário mudar a Constituição. Primeiro, para abolir a propriedade privada. Então, não haveria nem propriedade, ninguém poderia ter casa, carro, barco, casa de praia e por aí afora. Segundo lugar, todas as empresas teriam que ser estatizadas, seria 100% estatal. Ora, a probabilidade disso ocorrer é exatamente zero. Por quê? Todos os parlamentares da Câmara e do Senado são proprietários. Tem pelo menos a casa própria. Né? Grande parte deles é de fazendeiros, de empresários. Como é que eles aprovariam o que constituiria um suicídio econômico e social? Certo? Então, é hora de acabar com essa ideia absolutamente sem sentido. Né? Você pode ter maus governos no Brasil, nós não estamos livres disso aí. Aliás, nenhum país está. Certo? Mesmo nos Estados Unidos, se tiveram um mau governo aí na administração passada. É o caso da Venezuela, o caso da Argentina, né? Não é o caso do Brasil. Nós temos muitos problemas a resolver de natureza estrutural. Nós temos com uma economia que cresce pouco. O Brasil, há 40 anos, tem um ritmo de crescimento menor do que os nossos pares na América do Sul. Há 20 anos, crescemos menos do que os países emergentes. E há 5 anos, crescemos menos que os ricos. E se o Brasil almeja a se tornar um país rico em algum dia, ele tem que crescer mais rapidamente que os ricos. Como não está acontecendo, significa que nós estamos ficando para trás. Né? E daí a necessidade de um conjunto amplo de reformas estruturais para dotar o Brasil novamente da capacidade de crescer muito. Acredita que na América Latina, com a desigualdade rampante que existe, especialmente no Brasil, a quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, um governo, ou melhor, os governos deveriam ser todos muito próximos de uma linha progressista, então, para poder atender essas pessoas e trazer algum tipo de benefício para elas? Não, eu acho que a solução não é essa. Né? A solução é agir, seja de esquerda, seja de direita, para atacar os problemas que fazem o Brasil crescer pouco. Por que o Brasil cresce pouco? O Brasil cresce pouco por um conjunto amplo de fatores. Em primeiro lugar, preciso entender que o que gera o crescimento de um país é a produtividade, isto é, produzir mais com os mesmos recursos. Né? Por exemplo, novamente, se a gente tomar o exemplo dos Estados Unidos, nos últimos 80, 70 anos, 80% do crescimento da economia americana se explica por ganhos de produtividade. Se você pensar o caso brasileiro, 90% do êxito do agronegócio brasileiro se deve a ganho de produtividade, com o uso intensivo da tecnologia na agricultura moderna do Brasil. Né? Se você olhar o auge da economia brasileira, que foi o fim dos anos 60 e início dos anos 70, quando o Brasil chegou a crescer 11% ao ano, era um crescimento chinês. O grande fator responsável por isso foi o ganho de produtividade. A produtividade brasileira, nessa época, nos anos 50 e 60, crescia 4,2% ao ano. A partir dos anos 80, por uma série de erros que nós cometemos, inclusive os da Constituição de 88, né, foi um desastre econômico, a produtividade caiu para 0,6. E aí passamos a crescer pouco. E agora só tem um segmento no Brasil em que a produtividade cresce, que é o agronegócio. A produtividade é negativa na indústria, é negativa no comércio e assim por diante. Então, fazer o país reduzir a pobreza não é uma questão de ser progressista ou não progressista. É a questão de ter a capacidade política de mobilização do país em torno de um conjunto de propostas
que terão que ser formuladas para gerar aumento da eficiência. E isso é quase uma receita de bolo hoje. Você tem que fazer uma reforma tributária, porque o país tem um sistema tributário caótico. O Brasil tem 5 tributos sobre o consumo. Nos Estados Unidos só tem um, que é o Sales Tax. Na Europa só tem um, que é o IVA. Aqui tem 5. Cada um mais confuso do que o outro. O ICMS muda 70 vezes por semana. É, o mesmo fato econômico tem duas interpretações. Se o empresário pensa que está trabalhando direito, o fiscal entra e mostra que ele está trabalhando errado. Isso gera contencioso, judicial, tem que contratar advogado, perder tempo em audiência. Tudo isso causa ineficiências, né? Queda de produtividade. Você não consegue desonerar as exportações, o que significa que o Brasil perde competitividade. Você tem um serviço público cheio de defeitos, né? Cheio de maus hábitos, você tem que fazer uma reforma administrativa. O Brasil tem que abrir mais a economia, né, para que a indústria nacional, sobretudo, seja exposta à competição internacional para buscar a inovação, a eficiência, a competitividade. O Brasil tem que investir mais em infraestrutura, principalmente pelo setor privado, para isso você tem que ter regras claras. Por exemplo, se pegar o caso da, das rodovias, 90% das melhores estradas do Brasil estão no estado de São Paulo. São todas privatizadas, né? As melhores. Quando você vai para os estados menos desenvolvidos, essas estradas são ruins. Os caminhões não funcionam direito, o custo é alto, os caminhões duram pouco no transporte, nós temos pouco ferrovia, agora que estamos expandindo. Tá certo? Então, é um conjunto muito amplo, Rony, de fatores que explicam o baixo crescimento do país. E, para concluir, a educação. O Brasil gasta em educação proporcionalmente mais do que os Estados Unidos. Né? As pessoas nem acreditam nisso, mas o Brasil gasta 6,2% do PIB em educação, os Estados Unidos gastam 5,8% do PIB. E a qualidade da nossa educação é lamentável, né? O Brasil está na rabeira das avaliações internacionais de qualidade da educação através do PISA, que o PISA é um teste feito pela OCDE para verificar o aprendizado das crianças, dos adolescentes brasileiros de torno de 15 anos. São 70 e poucos países que são avaliados. O Brasil está perto dos 70. Primeiro lugar é Finlândia, segundo lugar é Xangai, na China, entendeu? Então, é um conjunto muito amplo de fatores, para repetir essa expressão, que explicam a mediocridade da economia brasileira. Significa que a gente deve ficar pessimista? Não, pô, a gente tem muita coisa boa também no Brasil. Se falou por muito tempo sobre a questão a falta de capacidade do Brasil de exportar produtos industrializados. Sempre exportava o produto bruto, né? Exportava o melhor café, mas bruto, mas não exportava o melhor café já para a utilização das pessoas. Isso por um exemplo bobo. Continua esse problema da falta de capacidade ou de estrutura para as indústrias? Olha, eu diria que a palavra certa é capacidade, mas eu preferia chamar em competitividade. O Brasil tem uma base industrial complexa, avançada em muitos segmentos. Por exemplo, o Brasil é o terceiro maior produtor de aeronave de passageiro do mundo. No ano passado, a Embraer se tornou a maior produtora de aviões de 150 lugares do mundo. Convenhamos, é um produto muito sofisticado produzir um avião, é super avançado. A JBS, que é uma indústria do agronegócio, o ano passado se tornou a maior produtora de alimentos do mundo. A JBS passou a Nestlé. Certo? Você pega a WEG, que é uma indústria que produz motores de alta sofisticação, a WEG está presente em vários continentes. Mais de 50% do faturamento da WEG vem das suas atividades no exterior, na Europa, na Índia, na China, na África do Sul, nos Estados Unidos, no México, tá certo? Então, a WEG é o exemplo de que é possível. Entendeu? Você tem uma mineradora, que é a Vale, é uma das 5 maiores mineradoras do mundo. Quer dizer, e se você for descer a detalhes de empresa de menor porte, o Brasil tem indústria de altíssima sofisticação. O que ela não tem é competitividade. Por quê? Pagar imposto para ela é mais caro que nos Estados Unidos. O custo de transação de cumprir
obrigações tributárias é maior aqui do que praticamente no resto do mundo, talvez não seja em alguns países da África, né? O Brasil tem má qualidade das estradas, o Brasil tem má qualidade do ambiente de negócio, e o Brasil ainda sofre de problema quando há uma mudança de governo, você muda tudo, certo? Nós estamos vivendo hoje um caso quase patológico, né? O presidente da República atacando diariamente o Banco Central, né? Atacando diariamente a taxa de juros. O que ele causa com isso? Incerteza. Certo? O Lula não ganhou nada com isso. Os juros futuros subiram, as incertezas aumentaram, tá certo? E isso é ruim para o mundo dos negócios, que gera instabilidade. Certo? As empresas têm receio de investir. Né? Então, são vários fatores que explicam, né, essa situação. Eu quero voltar. Eu quero voltar à questão do tema principal, que é da questão do comunismo. Hoje em dia, praticamente só a Coreia do Norte tem um comunismo raiz, não é? Ou estou equivocado? Porque Cuba, por exemplo, os hotéis, eles só são donos metade mais 1%, o restante são de europeus. Hoje tem os cuentapropistas, que são os indivíduos cubanos que têm seus próprios negócios. Na China, o senhor próprio já falou, né, é uma economia mista. Fora a Coreia do Norte, tem alguém que é comunista raiz? Não, não tem, né? E por isso que a Coreia do Norte é um país cada vez mais pobre, né? Tem um economista, não me lembro o nome dele, ele publicou duas fotografias. Aliás, uma fotografia, que é da Península Coreana. À noite, o lado onde está a Coreia do Sul é tudo iluminado. O lado onde está a Coreia do Norte é tudo no escuro. Certo? Isso vamos dizer, é quase uma metáfora para mostrar como o comunismo fez mal à Coreia do Sul, né? Como o capitalismo fez bem à Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é um dos países mais ricos do mundo, como a gente sabe, né? De indústria altamente sofisticada, tem grandes campeões em áreas sofisticadas de appliances, né? De eletrodomésticos, automóveis e assim por diante, né? Então, realmente, a Coreia do Norte é o exemplo acabado de por que o comunismo não dá certo, né? Porque uma grande razão por que o comunismo não dá certo é porque ele castra a criatividade. E o capitalismo, ele cresce, se expande por força da inovação. Então, é a inovação que gera o aumento da produtividade, a qualidade dos produtos, o bem-estar. E é a produtividade, repetindo o que a gente falou há pouco aqui, que gera o desenvolvimento econômico, a riqueza. Certo? Então, como lá é tudo do Estado, qual é o incentivo que um funcionário do governo comunista da, da Coreia do Norte teria de inventar um iPhone, digamos assim? Nenhum, certo? Porque, invente ou não, ele ganha o mesmo salário, ele não tem nenhum estímulo a evoluir, né? Então, o motor, deixa eu me repetir isso, o motor da prosperidade, da riqueza, é a inovação. E a inovação é a geradora do grande motor geral, que é a produtividade. Não tem inovação em país comunista, são muito poucos. A União Soviética até tinha, porque eles eram bons em foguetes, já eram antes do comunismo. Para finalizar, ministro, eu queria saber a sua opinião sobre a questão do governo atual. Lá atrás, quando o presidente Lula foi presidente pela primeira vez, ele teve a questão do boom da China, o mercado, o agronegócio foi maravilhoso nas relações comerciais e o Brasil pôde fazer muitos investimentos e cresceu de forma absurda. Coincidentemente, os Estados Unidos em 2008 entrou na crise e o Brasil virou o boom do momento, né? Muita gente indo dos Estados Unidos, inclusive, a morar no Brasil porque era o momento das oportunidades. Como o senhor vê o momento atual? Olha, eu vejo com muita preocupação, certo? Porque todos, ou muitos, inclusive eu, pensávamos que nós íamos ter o Lula do primeiro mandato. O que é o Lula do primeiro mandato? É um político hábil,
bom negociador e com capacidade de mudar de opinião. Né? O que o Lula se convenceu? Que o programa do PT, que assustava até no nome, chamava-se Uma Ruptura Necessária. Era um programa que não era do interesse do país. O que ele fez? Embora não confessasse, ele continuou a política econômica do Fernando Henrique. Convidou um banqueiro para presidir o Banco Central, o Henrique Meirelles. Aprovou nomes de economistas liberais para assessorar o ministro da Fazenda. E não fez nenhuma confusão quando o Banco Central começou no governo dele, aumentando a taxa de juros. A primeira reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do governo Lula, aumentou a taxa de juros Selic para 25%, 25,5%. Certo? Aumentou o superávit primário, ou seja, era um programa nitidamente ortodoxo. Né? E Lula esqueceu o problema do Botelho. Com isso, o Brasil gerou confiança, atraiu capitais e se beneficiou do boom de commodities que permitiu o Brasil crescer realmente a um ritmo muito mais acelerado. Qual é o Lula de hoje? É um Lula que está regredindo ao pior de ideias do PT dos anos 80, intervencionista. O seu discurso de posse, ele disse que não era admissível importar aeronaves, que não era admissível importar microprocessadores, plataformas submarinas. Como assim? O Brasil não tem como competir com a Boeing, nem com a Airbus. Né? Nós temos que importar esses aviões, sim. O Brasil tem uma Embraer que compete com ele em outra área. Né? Então, o Lula de hoje é um presidente ansioso para resolver todos os problemas do país no seu mandato. E ele parece ter incorporado a ideia de que bastava ele chegar no governo que tudo ia mudar. O Brasil ia voltar a crescer muito, ia ter dinheiro para equipar as Forças Armadas, para investir, para, como ele disse, vai ter picanha e farofa para todo mundo. Certo? E a realidade não é essa. O Lula encontra uma realidade muito distinta daquela que ele encontrou, que foi uma herança benigna do governo Fernando Henrique, que ele chamou de maligna. Né? Agora, ele tem a verdadeira herança maligna. Um país em crise fiscal, uma economia mundial com baixo potencial de crescimento, grandes riscos, inclusive da Terceira Guerra Mundial, entre Estados Unidos e China, ou Estados Unidos e Rússia, ou dos dois contra os Estados Unidos, tá certo? Você tem o problema da energia, de que é dependente a Europa da importação de gás da Rússia, o repensar das cadeias mundiais de produção, né? A Apple está relocalizando o seu suprimento da China para o Vietnã, isso está acontecendo em muitos casos, né? Gente migrando para produzir no México, tudo isso vai gerar uma economia menos eficiente. Né? Portanto, seria hora de o Lula ter tido uma atitude de Churchill, por exemplo, se ele tivesse bem assessorado. Ele herdou um país com muitas complicações, ele tem capacidade política, na minha avaliação, para mobilizar o país em torno de reforma, mas ele preferiu traçar um ambiente róseo, de que tudo vai certo no Brasil, e não vai. Certo? O potencial de crescimento do Brasil vai continuar baixo, porque ele deriva de tudo aquilo que a gente conversou aqui, da baixa competitividade da indústria, da baixa eficiência, né, do ensino, da má qualidade do sistema de logística. O Brasil, na avaliação da empresa de que eu participo, de que sou sócio, a Tendências, nós estimamos que a média de crescimento no período Lula, do PIB, vai ser 1,5%. Não vai voltar a ser os 7% que foi em 2014, né? Quando ele. Desculpa, 2010, quando ele estava deixando o governo para a presidente Dilma Rousseff. Portanto, a menos que o presidente mude e passe a encarar a realidade e se dedique realmente a mobilizar o Brasil em torno de reformas, pare de falar mal do Banco Central, pare de falar na taxa de juros, né? Eu acho que não vai ser nenhum desastre, o Brasil não vai virar uma Argentina, o Brasil não vai virar uma Venezuela, o Brasil não vai virar um país comunista, mas o Brasil pode crescer pouco, continuar medíocre. Ministro, muito obrigado. Ok, Rony, foi um prazer. Até mais.
Você que fica repetindo que o Brasil pode se tornar comunista, uma bobagem sem pé e sem cabeça, deve concentrar-se no combate de outros problemas mais sérios, como um regime de exceção, falta de liberdade civil, fim do direito à livre expressão, enfim, a ditadura militar que é defendida pela extrema-direita. Estes, sim, são preocupações legítimas e que estiveram na pauta diária dos últimos 4 anos. Mas o Lula se relaciona com Maduro, com o regime de Cuba e Nicarágua? Sim. Neste caso, podemos dizer que Lula precisa rever melhor suas amizades. Mas daí a sermos um país comunista, é uma bobagem. Até a próxima oportunidade.